Olá pessoal da TV BDI, sejam muito bem-vindos mais uma vez em nosso podcast. Olha só que bacana, mais uma edição do nosso podcast TV BDI, contando com a participação de vocês sempre, viu gente? Vão compartilhando aí, se inscreve no nosso canal, manda pro amigo, manda pro inimigo, manda para todo mundo que você quiser, tá bom gente? Hoje eu estou aqui com uma visita muito legal. A nossa entrevistada de hoje é uma pessoa que já tem muito tempo de jornalismo, experiente, principalmente em televisão, fez parte do rádio também, e ela hoje disse que ia contar tudo. Tudo. Seja muito bem-vinda, Joana Brito. Muito obrigada, Nil, pelo convite, né? Eu que sempre entrevistei, estou aqui hoje sendo entrevistada. Eu vou contar quase tudo, viu? Tudo não, vai com calma. Vamos tentar, né? Ó, nosso amigo Alto Astral hoje está na produção, né? É verdade. Hoje ele está na produção, Astral. Mas na próxima vai estar aqui, viu, Astral? Na próxima. Joana, me diz aí, vamos lá, vamos começar, né? Bora. Começar do começo. Quando eu te conheci, você era estagiária na TV Clube ainda. Aí era TV Clube. Isso. Mas esse seu fascínio pelo jornalismo, essa sua vontade, começou bem antes? Conta aí pra gente como é que foi tudo. Bom, eu nunca fui fascinada pelo jornalismo, né? Eu nunca pensei em fazer jornalismo, na verdade. Essa não foi a minha Surgiu do primeira nada, assim? opção, não. As pessoas que chegaram pra mim pra dizer assim, Joana, você é tão comunicativa, porque você não já pensou Não lá faz no jornalismo. jornalismo? Aí isso que acendeu a luzinha, né, aqui. Mas inicialmente eu pensava em fazer direito, porque na época meu esposo fazia direito e eu disse, não, vou fazer direito pra gente trabalhar junto, né, ficar ali em família. Hoje ele é advogado, mas a gente seguiu caminhos diferentes. Ah, então você namorava na época com sua esposa? Não, ainda? já era casada. Já era casada? Eu casei cedo, né? São 16 eu sou suspeito anos. a falar, já tenho 23 anos já. São 16 anos de casamento, mas a gente se conhece já há mais tempo. E eu já era casada. Tanto que quando eu comecei na faculdade, eu me achava velha. Porque assim, o pessoal era muito novinho, 17 anos, Mas você é 19, jovem ainda. 20. A cara engana, viu? Não vá pela aparência não, que você vai... Inclusive a minha esposa, ela ficou muito impressionada. Com o quê? Ela disse, Nil, ela é muito mais jovem pessoalmente. Ai, meu Deus, e eu fiquei feliz, viu? Porque ela me disse isso pessoalmente. Ela disse isso, Kate. olha só. Muito obrigada, viu, Kate? E eu acho interessante que ela lá em casa, ela não me chama de jornalista. Mas quando ela se trata de jornal, ela diz, hoje é a jornalista, né? Hoje vai ser a jornalista. Eu digo, eu também sou jornalista. Dá um crédito aqui também. Mas assim, porque quando a gente trabalha, você incorpora uma postura, né? Essa postura de jornalista. Porque assim, você já vende aquela imagem, né? Então, eu acho que eu adquiri muito isso nesse todo esse processo que eu passei assim na prática. Porque desde que eu fazia faculdade, eu já comecei a praticar. Eu estava no segundo período, quando eu comecei a estagiar, ou seja, na metade do curso, né? Então ali eu já fui para a prática, então absorvi muita coisa, isso foi muito bacana. Mas voltando, né, que eu já estou adiantando o início, então eu disse, não, vou fazer direito. E aí eu teve um problema na universidade, porque o MEC não... O MEC... Sim, pode... Pode continuar, fica à vontade. Teve um problema na faculdade porque o MEC não autorizou que abrisse turma para direito. Então eu fui para a minha segunda opção, que era o jornalismo. E aí comecei a fazer jornalismo e quando foi no segundo período eu já comecei a estagiar na TV Clube, né? Que era antigamente a TV Clube e hoje é a TV Manaíra. Já no segundo período. Isso, no segundo período. Colocaram lá no mural, né? A oportunidade para estagiar na TV Clube. E eu disse, não vou não, porque estou muito ainda no início. Segundo período... Você entrou na faculdade que ano? Ai, meu Deus, espera aí. Eu me formei em 2016, então eu entrei em 2012. No 2012.2? Isso, ponto 2. E aí... Eu disse, não vou não, ainda é muito recente, eu tô só no segundo período, vou deixar para estagiar mais na frente. Aí depois eu disse, não, sabe uma coisa, eu vou tentar, vou colocar lá meu nome, vamos ver no que vai dar. E quando eu cheguei lá para essa seleção, tinha 10 pessoas para competir por essa vaga, que era uma vaga de produtor na época lá para TV Clube. E aí eu participei da seleção, foi uma seleção muito intensa, teve prova, teve redação, teve teste com psicólogo. Foi assim, bem puxado mesmo.
E no final ficou eu e Francisco Apolinário, não sei se você conhece. Era da minha turma. Pronto. Napolitano. Isso. E a gente se tornou amigos, né? Depois dessa disputa. Pessoa maravilhosa. É, né? Ele é maravilhoso, maravilhoso. E eu torcia por ele e ele torcia por mim também. E aí a gente ficou ali disputando durante uma semana e eles analisando quem se saía melhor. E Apolinário, ele era muito intenso, né? Ele gosta de resolver, ele gosta... E eu sou uma pessoa muito calma. Eu chego no ambiente, eu presto atenção em tudo, mas eu sou muito calma, muito centrada. E às vezes a pessoa olhando assim pode dizer assim, quem é mais ativo é melhor. Mas às vezes a pessoa tem esse controle também é muito importante. E foi justamente por isso que eu ganhei a vaga. Depende muito do que a TV procura, do que a empresa Exatamente. procura, né? E ali conversando com o pessoal depois, eles disseram, Joana, o que fez você ficar nessa vaga foi justamente a sua calma. Porque você era muito centrada no trabalho, você tinha calma para resolver e isso fez você ficar. E ali foi a grande oportunidade para mim no jornalismo. Todo mundo dizia assim, jornalismo é muito difícil, o mercado é muito pequeno aqui, para você entrar você tem que ter um peixe. E eu não conhecia ninguém. E eu não era aquela aluna que babava os professores, não. Nem tinha jornalista na família. Não tinha jornalista na família. E assim, muito pelo contrário, às vezes pegava até uns atritos, sabe, com os professores em sala de aula. E eu disse, pronto, não vou entrar nessa profissão nunca, não vou trabalhar nunca. Porque quem pode conseguir ali abrir a porta é um professor que gostou de você, que viu seu desempenho. E eu já não tinha isso. Mas aí eu digo que Deus, né, abriu essa porta pra mim na Clube. Eu agarrei com unhas e dentes e ali no final do primeiro ano, que era um contrato de 1 ano, eles me contrataram por mais 1 ano. Quem foi que escolheu? Quem fez a escolha? Foi Beto Calmon, Jailma Simone? Jailma e Beto. Os dois. Mas eu costumo dizer que... era como você, né? Calmo. Sim. Até demais. O mundo acabando, Beto Calmo. Hoje ele tá nos Estados Unidos, né? E aí, Jailma, eu digo que ela foi a minha mãe no jornalismo, né? A pessoa que me deu a oportunidade, que enxergou, assim, quando eu ainda não era o que eu podia ser. Então, ela tem esse olhar muito criterioso e eu agradeço muito a ela até hoje. E aí, depois eu fui contratada por mais 1 ano e ali eu tive a oportunidade, eu passei por quase todos os setores na TV Manaíra, né? Eu só nunca fui, assim, diretora, mas TP... GC, produção, reportagem, tudo isso a gente vai... A parte da reportagem, você chegou a falar com eles, olha, tenho vontade, quero ir pro ar? Não. Inicialmente não, assim, na época de estágio não, mas eu lembro quando eu era estagiária, Rafael Leite, que era repórter na época lá acho que era a Clube ainda, ela faltou e aí eles me colocaram pra rua. Que foi um caso que foi repercussão nacional. Eu acho que você vai lembrar, um caso de uma criança que foi abandonada em Cabedelo, numa lixeira. Lembro, eu acho que eu tava lá. A criança estava viva, inclusive. Aí depois descobriram que o rapaz que socorreu a criança era o avô da criança sem saber que era, porque a filha dele havia abandonado aquele bebê ali. Foi um caso muito forte. Foi um caso muito forte. E eu fui exatamente para essa matéria. E ali eu fiz... Logo a primeira, né? Logo a primeira. E ali eu fiz uma passagem, fiz o texto, demorei muito tempo pra fechar o texto, né? Eu lembro que eu fiquei na redação. Rafael me ajudou muito no começo. E ali essa matéria foi para a Indatena. A minha primeira vez que eu fui pra rua, já fui pra Rede Nacional. Então assim, eles já viram que tinha alguma coisa ali em mim que podia ser aproveitada, né? E aí, quando terminou esse 2º ano do meu estágio, eu não tinha vaga, mas a Band News, foi justamente na época que a Band News chegou aqui a João Pessoa. Então assim, quando Deus faz algo, Ele faz perfeito, né? Porque foram 2 anos de estágio que eu precisava aprender e quando eu me formei exatamente no mesmo ano, a Band News chegou. Então, no caso, se a Band News não tivesse aparecido, você teria sido mandada embora. Já tinha acabado com o contrato. Não tinha. E Jailma disse pra mim, Joana, não tenho vaga pra você aqui. Mas ela disse assim, mas fique por aqui. Venha pra todas as reuniões. Eu participei de todo o treinamento da rádio, mesmo sem ter vaga pra mim. Ela tava me segurando. Ela disse, eu vou conseguir uma vaga pra você. E
Eu ia para as reuniões, todo mundo tinha ali a sua vaga e eu não tinha a minha. Todo mundo, quem? Você lembra do pessoal que tava lá? Lembro, tinha a Fabiana Mota, não sei se você conhece. Lembro bem, né? Tinha a Bárbara Dourado, que era Babi. repórter, e hoje ela está nos Estados Unidos. Tá nos States, Tinha, acho que Leandro. Tá hoje, na Band News ainda, né? Leandro Oliveira. Inclusive, eu era estagiária da tarde e ele da manhã. A gente completando no mesmo dia também. E meu nome tem Oliveira e o nome dele tem Oliveira. Coisa bacana. Essa coincidência, Uma né? pessoa maravilhosa, sim, Leandro, também. A gente se dá super bem. Gente fina. E toda vez que era o nosso aniversário, que era no mesmo dia, né? A gente sempre tinha um bolo pra mim e um bolo pra ele na redação. Bacana. Eu gosto muito de Leandro. Esse acolhimento que sempre teve lá, né? Sim, é nessa uma família. parte, A gente Eu realmente... com pouco tempo que tava lá, alguns meses, no meu aniversário cheguei lá, pô, parabéns, nossa. Tem isso, lá tem isso. Né? É muito bacana, é muito bacana. E aí, eu participei das reuniões, eu ia pra reunião, todo mundo ali, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. E Joana? Aí Jailma dizia assim, eu não sei nem porque Joana tá aqui. Mas ela tá. E ali veio o Eduardo Barão, que hoje é correspondente da Band nos Estados Unidos, ele que treinou a equipe, né, da Band News. Lembro. E eu participei desse treinamento, foi né, pesado, com ele, foi. Eu vi, eu ficava saindo e voltando da redação, né, trazendo levando matérias pra TV, e eu via lá o esforço de vocês. Foi pesado pra aprender, assim, treinar uma equipe em um tempo muito curto, mas deu certo, né? E aí, um belo dia, eu ainda lembro, eu estava indo para algum lugar com meu esposo, no carro, e Jailma ligou para mim. Ela disse, eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim, você quer qual? Aí eu disse, a boa. Ela disse, a boa é que você vai ser contratada para Band News. E a ruim, ela disse, você vai ser folguista. Eita. Foi a vaga que surgiu. E eu queria que você fizesse parte da equipe. Aceita? Eu disse, aceito. E foi muito difícil, porque assim, apesar de você estar numa grande empresa, com um nome... Isso em que ano, mais ou menos, 2015, 2016, por aí? Eu me formei em 2016, foi em 2016 para 2017. Para 2017, né? Isso, foi assim que eu me formei. E aí, a Band News chegou com peso, né? É um nome muito forte. Sim, sim. E eu estava fazendo parte daquela equipe, mas eu estava como folguista. Era carteira assinada, eu tinha todos os direitos, mas eu ganhava a metade do que todo mundo ganhava. Fosse um time de futebol, você era reserva. Isso. E eu trabalhava somente aos finais de semana, né? Sábado e domingo. Era escala. E aí, mas assim, eu operava a mesa, eu aprendi a operar a mesa, eu era locutora, produtora, eu aprendi a editar. Então, assim, foi um intensivo, foi um curso muito bom pra mim. Vocês realmente aprenderam como se faz radiojornalismo, né? Eu entrava ao vivo pra São Paulo, o pessoal de São Paulo entrava em contato diretamente comigo. Por quê? Porque no final de semana não tinha produção, eu era a minha produção. Então, tudo que eu... Mais difícil ainda. Muito difícil, porque tudo que eu falava, toda notícia que eu dava, eu produzia antes. Então eu fazia o texto, e o texto para rádio é um texto diferente. Por exemplo... Da TV, do cara está acostumado do off. Por exemplo, se uma personalidade, um político, alguém morreu, na rádio a gente não vai dizer morreu, a gente vai dizer morre, fulano de tal, é tudo no presente. Então o texto é um texto Captou diferente. aí, Astral? Astral é radialista, né? Tem que se ligar nessas tem um coisas. jeito de fazer texto. Tem um jeito de fazer texto para rádio, né? Então o pessoal de São Paulo, aí eles passavam meu texto, eu gravava matéria para eles. Enfim, eu aprendi como funcionava. Tanto que depois, quando eu já estava na TV, a Band News já me contratou para eu trabalhar para eles. Na época das eleições, eu ia, né, lá para fazer aquele período. Enfim, aprendi a operar a mesa. Eu já ensinei outras pessoas como mexer na mesa, porque também é complicado. Então, Joana, nessa época que você ficou como folguista da rádio, tinha aquela vontade de voltar para a televisão, né, de fazer reportagem, de estar à frente das câmeras. E assim, isso surgiu porque assim, já fazia 3 anos que eu estava na rádio. E eu me via morrendo como profissional. Porque assim, eu via outras pessoas com menos talento, não é desmerecendo a outra pessoa, mas eu sabia que eu também tinha capacidade de já estar assumindo uma outra função, mas não me davam essa oportunidade. E eu me via morrendo dentro daquele estúdio gelado. Eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Só nos fins de semana. Só nos fins de semana, ganhando pouco. Ganhando pouco. Né? Porque jornalista já não é bem remunerado. E você ser folguista, então assim...
Atenção, eu estudante de precisava- jornalismo. É. Preste atenção no que